Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje. Não, hoje vai ser demais, porque vocês puderam acompanhar aí no Instagram. Hoje nós vamos conversar com o Caio Felipe. Ele é desenvolvedor pessoal. Não sei se eu posso dizer assim. Sim, Trabalha com claro. desenvolvimento pessoal. E para ser mais específico, com desbloqueio mental. Olha o nome Show. das redes dele, desbloqueio mental. Então vocês já imaginam o que vem por aí, o que vem pela frente. Mas, vamos lá. Se você estiver ouvindo a gente, bacana, está tudo ok, já deixa aí Deixa o seu like, já deixa o like aí, ó, tô ouvindo, já põe um like, aí coloca lá, ó, tá ok, Com come- certeza. comenta aí no chat, vamos conversando, com certeza você vai querer fazer perguntas pro Caio no decorrer da conversa, se você quiser saber alguma coisa sobre a mente, já pergunta pra ele, e mandar um abraço pro Thiago Francisco, que hoje não pôde estar conosco, está resolvendo outras questões, situações, mas em breve estará aqui com a gente. Show Abraço, de bola. Tiagão. Então nós estamos aqui com o Caio Felipe, 19 anos, Isso. escritor e compositor, olha só. Autor do livro Desbloqueio Mental, Boa. especialista em desenvolvimento humano, mais de 220 mil seguidores em todas as redes sociais. Você pensa, 220 mil, só lá no YouTube ele já estava chegando aos 100, faltava 2 mil. Faltava dois. Bateu 100 Faltava não, mesmo. bateu 100. Bateu. 100 mil. Ele tem um exército a favor dele, né? 100 mil Glória a seguidores, Deus, você pelo amor de imagina. Deus. Palestrante e pregador É da palavra. isso. Eita glória. Caio, fala, pode falar mais alguma coisa que de repente eu não falei aqui que você gostaria de citar. Maravilha. Você é filho também, né? Que nós Isso. sabemos. Bom, como ele estava dizendo, Júnior, prazer, meu nome é Caio Felipe, tenho 19 anos, sou empreendedor digital, trabalho nessa área digital já há mais ou menos 5 anos, né, com marketing digital, mas na área, obviamente, de desenvolvimento humano, né, ao longo do tempo fui construir também meu livro, que a gente vai falar também mais pra frente disso. Bom, faço um pouquinho de tudo, né? Uau, tô A vendo. gente faz um pouquinho de tudo. Eu toco bateria há também 10 anos, mais ou menos, desde quando eu era criança. É. Toco bateria, componho, canto, não canto bem, mas canto. Hum, Prego também, tenho ali um ministério para honra e glória de Deus chamado Movimento Peregrinos. E também estamos aí entregando a palavra de Deus através dela, né? E também, né, com a principal, minha rede social empresarial, a sim. Desbloqueio Mental aí, que graças a Deus já bateu aí mais de 100 mil inscritos no YouTube, a plaquinha Uau. logo vem. Uau. E também Glória a Deus. no TikTok, a gente tá Uhum. com 106 mil seguidores, se eu não me engano. E no Instagram, 18 mil seguidores aí, pra honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Sempre. Graças a Deus. Amém. Você falou do livro. Comenta sobre o livro. Como que foi esse processo de escrita? Vamos lá, começa com o livro aí. Bom, cara, eu tenho uma boa notícia, Hum, né? Eu quero deixar uma surpresa aqui pro final do podcast, hum. para aqueles que estão acompanhando, também para você, Júnior. Eu fiz uma parceria aí com a Amazon e logo, no Uau. final do podcast, a gente vai É. estar aqui falando sobre isso, né? Uma surpresa benéfica aí para a glória de Deus, para todos nós. Mas bom, meu livro, cara, ele tem uma história incrível, né, Certo. de altos e baixos, de É. muitos altos, muitos baixos, mas tudo começou nessa área do empreendedorismo. Eu desde cedo, né, com meu pai empreendendo, né, meu pai Wagner, beijo pai, amo você, né, meu pai e minha mãe desde cedo começaram nessa área e eu Legal. fui motivado, né, fui motivado a entrar nessa área do empreendedorismo bem Uhum. cedo. E eu curti, cara, de primeira experiência, eu falei, nossa, que maravilha empreender, ter o seu Sim. próprio negócio. E assim eu fui iniciando, né? Eu fui começando essa área e aprendendo com eles, muito, principalmente.
a partir disso, meu pai começou a me incentivar a estudar mais sobre isso e a gente ali eu comecei junto a ele a estudar vários cursos, mas ele foi meio ficando, né, de lado, ele falou, vai, estuda você aí agora Certo. e depois você me ensina, você me mostra o que você aprendeu e bom. Foi através disso que eu comecei a entender mais sobre persuasão de vendas, programação neurolinguística, né? E Sim, entendendo como que funciona o corpo humano. E eu sim. fiquei interessado demais nessa área, né? Foi uma área que assim que me interessou e que influencia também nas vendas. Só que Bacana. foi indiretamente, foi meio que se dissipando uma área da outra, a área empresarial da É. área da psicologia. Hum, Mas desde cedo foi, ao mesmo tempo que foram se dissipando, né? Dissipando foi também interligando uma a outra e se complementando. legal. Porque nessa área, né, eu assisti um curso inteiro, assim, maratonei do Wendel Carvalho, o grande Sim, empreendedor. sei, É Wendel o curso de Carvalho. 5 liberdades, curso incrível, cara. E ali foi ali que eu comecei a entender sobre bloqueio mental, crenças, né, como que isso tudo funciona e através daí que começou a vontade de escrever um livro. Por quê? Porque eu era o tipo de pessoa que gostava muito, Júnior, de estudar sobre tudo, tudo. Às vezes meu pai jantava, minha mãe jantava, eles estavam ali dormindo e eu tava lá maratonando Estudando. 1 hora de vídeo, 1 hora e meia de aula. Aí eu tava com sono caindo, às vezes batia na mesa Olha. assim, voltava, estudava. Era uma época maravilhosa, mas assim, Hum, eu estudava porque eu queria um futuro melhor para minha família, para legal. mim também. Sim. Só que o Wendel Carvalho, ele sempre ensinou muito sobre, antes de você lidar com dinheiro, você tem que É, lidar primeiro com a sua mente. E foi certo. por isso que eu comecei a gostar muito dessa área, né? Que eu entendi, falando, realmente, do que adianta o dinheiro se eu não vou conseguir primeiro administrar o Sim, dinheiro e sim. também lidar com ele, né? Porque através do dinheiro vem muitas coisas, tanto boas quanto ruins também. Uhum. Então, o livro, tudo que eu aprendi com diversos cursos nessa área, tanto empresarial quanto de marketing também, Hum, foi me dando uma obesidade mental. entendi. Isso foi um problema para mim. O que é essa Certo. obesidade mental para quem não sabe? Obesidade mental é você estudar tudo sobre muitas coisas e não praticar Uhum. nada. E eu fui esse tipo de pessoa Entendi. que estudava de tudo, via de tudo, anotava de tudo, mas não praticava nada, né? E uma técnica que me ajudou muito, né, tanto para a escrita do livro Desbloqueio Mental, tanto também para minha vida de ensino, é você escrever como se você estivesse ensinando alguém, para que assim Ah, o seu cérebro entendesse que você ali pegar o conteúdo que você aprendeu e destrinchar isso de uma maneira mais prática, né, de uma certo. maneira mais fácil de se entender. Você escreve da maneira que você entendeu, mas como se eu tivesse exemplo ensinando para você. Então eu tenho assim no meu celular, eu falo que o meu celular vale milhões, que se eu perder ele é um monte E de quem achar é tá tanta feliz. no meu amigo, ou ele vai ficar muito feliz ou vai ficar depressivo, porque é só anotação. Certo. E, bom, nesse mar de conteúdo que eu estive, eu sempre fui anotando como se eu estivesse aprendendo para que Uhum. isso não me gerasse uma obesidade mental. Né? E sempre praticando. Só que, por muito estudar de tudo, perdão, Sim. eu acabei entrando nessa questão da obesidade mental e eu fiquei paralisado. E o que acontece quando você entra na obesidade mental? O que aconteceu comigo? Você aprende de tudo ao mesmo tempo você não aprende nada. E tudo que você aprende e não pratica se Sim. torna um fardo para você mais para frente, porque vira um conteúdo no seu cérebro que você não utiliza e que você também não lembra. Então, exemplo, muitas coisas eu aprendi sobre gatilho mental, eu amo esse assunto. E lá na frente eu falei, caramba, mas o que é gatilho mental mesmo? E eu já tinha estudado, já tinha feito Certo. curso sobre isso, só que eu não lembrava, porque tudo que eu li, escrevi, vi, assisti, eu não pratiquei na minha Certo, vida, sumiu. né? E sumiu. Aí veio a ideia, né? Por que que eu não pego todo esse conteúdo que eu peguei, assim, através dos cursos, assim, muito dinheiro investido nesses cursos, para não se tornar somente algo ali didático na anotação, porque eu Sim. não pego todo esse conteúdo, enxugo ele, leio, releio, pratico na minha vida e depois escrevo um livro. E foi daí que veio a Desbloqueio Mental.
né? Tudo surgiu Top. primeiro com um livro, né? Foi primeiro o livro, né? Não era uma empresa, não era um canal de coach ou algo do Então tipo. nós começamos pela pergunta certa, o livro. Porque O começou livro. pelo livro, né? Começou tudo pelo livro, né? Foi a pergunta exata. Porque antes das redes sociais, antes do canal, antes dos vídeos, primeiro começou pelo Foi o livro. Né? E o livro, ele tem essa história, né? Muito grande, porque foi momentos da minha vida em que eu realmente precisava do conteúdo. Então foi mais do que simplesmente ensinar, mas foi da maneira que eu usei para ajudar a minha vida, foi ensinando. Então, da mesma forma que eu ensinava alguém, eu também aprendia com o que eu ensinava. Sim. É como a gente que prega, a gente que fala da palavra também, a gente fala que é uma faca de dois gumes. Vai em você e volta em mim. É verdade. E esses conteúdos eram da mesma maneira. Eu ensinava para a pessoa e eu falava, caramba, verdade. E tem isso, tem dessa maneira de uma percepção diferente de enxergar, né? E eu falava, que curioso, né? E da mesma forma que eu ensinava você, a pessoa às vezes conversava comigo ficava, caramba, e eu ficava, caramba também. E foi muito engraçado, tinha momentos muito engraçados. Eu falei, caramba, e o pessoal falou, ué, você ensinou isso, eu não sabia? Eu falei, eu sabia, mas agora tô tendo uma outra visão. Que maravilha. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, tudo isso que eu escrevi, na época eu amo escrever, sempre amei escrever histórias, sempre amei até mesmo compor. Tenho muitas composições que estão tudo no meu celular também, nunca saiu apenas do bloco de notas. Sim. Mas eu sempre amei escrever. Só que eu sou muito ruim na didática ali da língua portuguesa da maneira correta. Vírgula, ponto. Naquela época eu era horrível. Então, tudo que eu escrevia ensinando, eu repassei. Agora ensinando para pessoas. Só que tinha muito erro de português. Mas era muito. Por isso que eu falei, aí agora começou os altos e baixos, né? Porque da mesma maneira que tinha muito conteúdo maravilhoso que eu assisti assim por anos, estudando,